Olá, pessoal. Agora eu estou aqui com a doutora Silvia Campos. Tudo bem, doutora Silvia? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um Ma- prazer estar aqui. É a primeira vez no MBNE, Isso. mas não a primeira vez com a gente em congressos, não. né? No outro congresso vai ser a terceira. Perfeito. E aqui eu estou estreando, espero que seja o primeiro de muitos. Perfeito. Ela esteve aqui com a gente, trazendo um caso clínico, né, sobre urticária crônica, candidíase e intestino em tratamento integrativo. Conta pra gente como que foi essa experiência de trazer esse caso aqui pro Eu vou evento. apresentar agora, né, na sequência. E assim, é um tema muito relevante nos dias atuais. Existem muitos pacientes com urticária crônica e existe uma relação de piora da urticária em pessoas com candidíase, que é o que eu vou trazer, né, dentro que eu estou trazendo dentro da palestra e mostrando que o intestino de fato é a base para esse tratamento ter sucesso, né, para as lesões da pele melhorarem, para a pessoa ter qualidade de vida, né, porque essas pessoas sofrem muito, elas sentem muita coceira. Então, são pessoas que têm uma péssima qualidade de vida, dormem mal por causa disso. E a gente, com a nutrição, consegue fazer muita coisa e ajudar muito. É isso que eu vou mostrar aqui. Sim, eu gostaria de saber um pouquinho como que é essa conduta do tratamento, né, integrativo, pensando no eixo intestino-cérebro, né, no tratamento de uma candidíase que realmente traz eficácia numa modulação intestinal. Na verdade, aqui a gente vai pensar numa modulação de eixo intestino-pele e intestino-vagina, né? Certo. Então, a microbiota intestinal ela vai influenciar na composição da microbiota vaginal e na composição da microbiota de pele. Então, uma vez que você modula, normalmente quando existe candidíase, quando existe alteração de fungo, também existe alteração de bactérias lá no intestino e de fungos lá no intestino. Certo. Então, quando você consegue fazer o controle desses fungos, dessas bactérias que supercrescem na dieta, com a suplementação, naturalmente a manifestação vaginal da candidíase e a própria manifestação de pele da urticária começam a melhorar e começam a regredir. Existe dieta específica para candidíase, né? Existe dieta específica para urticária e nesse caso a gente integrou esses conhecimentos, pensou no todo, no estresse da paciente, porque o cortisol Sim. também vai influenciar. Então, no estilo de vida da paciente. No estilo de vida, era uma paciente sedentária. Alimentação até ela fazia também. atividade, mas muito pouco e tinha um percentual de gordura muito alto, estava muito acima do peso. Certo. Então, assim, tinha muitos sintomas gastrointestinais. Então, a gente conseguiu, né, consegue com a dieta, com a suplementação, fazer essa modulação. Sim. Do leaky gut, da permeabilidade mais aumentada, para conseguir ajustar a microbiota vaginal e a microbiota de pele. E com isso a gente consegue começar a ver melhora do quadro, né? Sim. E qual foi o desfecho no caso clínico? A gente teve uma modulação utilizando probiótico terapia, foi um conjunto de fatores, né, por ser integrativo. Nós utilizamos, para ela inicialmente nós não utilizamos probiótico, nós fizemos modulação com alguns nutracêuticos, com alguns compostos bioativos isolados, né, a quercetina foi uma delas. A gente fez a modulação de candidíase com suplemento, ela não tomou antifúngico, foi via suplemento, a gente conseguiu fazer esse controle. A gente colocou modulador de intestino para fazer a modulação das fezes, porque ela era diarreica. Então a gente consegue, né, com um dos moduladores que a gente fez, a gente conseguiu ajustar isso. Sim. Na verdade, a gente fez 2 moduladores. Um era uma fórmula da medicina tradicional chinesa, que antigamente a gente tinha aqui, né? E a outra é um modulador que existe atualmente, que a gente usa muito. Certo. E aí a gente conseguiu ajustar a função intestinal, ajustar todo o processo digestivo dela, com o uso de chás, com o uso de enzimas. Na verdade, a gente usou tintura, não foi nem enzima. E a gente conseguiu, com a fitoterapia, a gente conseguiu fazer o ajuste e o resultado foi muito positivo. O desfecho foi ótimo, foi o paciente foi ótimo. Procura. E quanto tempo precisa de dedicação da paciente nessa transformação, né, junto com a nutrição, para que ela possa ver um resultado? Quanto tempo mais ou menos? Então, isso é muito variado de um indivíduo para o outro, porque isso depende da característica do caso clínico. No caso dessa paciente, o resultado total, né, de pele limpa veio com 6 meses, mas ela já teve melhora da parte digestiva, da gradativo, formação, né, de fezes bem rápido, assim, com 1 mês, 2 meses, o intestino já tinha ajustado, mas a gente continuou modulando. A pele é um órgão mais demorado, como o intestino também é, mas a pele é a mais demorada ainda. Então a gente precisou de 6 meses
Mas ela já estava em reintrodução de alguns alimentos, né, porque a gente controlou fermentadores, a gente controlou estamina, então eu consegui voltar com os fermentadores. Certo. O de estamina eu dei uma segurada e fui introduzindo devagar, e isso foi o suficiente para manter a pele dela limpa, né, sem lesão nenhuma. Perfeito. Mas esse caso é um caso que não necessitou, por exemplo, personalizado, né? Não necessitou, por exemplo, de usar uma enzima para bloquear a estamina. Existem outros casos, eu vou até mostrar um caso extra. Perfeito. Para mostrar a diferença, porque é muito individual. Então tem gente que com 2 meses já vê resultado, tem gente que com 3 meses já vê resultado. Quanto pior é a característica da doença, quanto pior é a pele do paciente, mais ele vai demorar para ter remissão. Para entrar em remissão, ou seja, para limpar a pele como um todo e corrigir essa função gastrointestinal. Sim, então vai depender caso a caso, obviamente, caso a mas caso. nesse caso clínico o desfecho houve... O desfecho foi sensacional. Já foi transitório em 6 meses. E a questão da estamina como um marcador, né, desse estado da paciente, como que é feita essa avaliação? Na verdade, a gente não tem assim grandes estudos. Certo. Existem poucos estudos falando que os pacientes com urticária crônica se beneficiam do uso de uma dieta de baixa estamina. Eu já fazia dieta de controle de fungo, de controle de fermentação por causa do fungo, e aí eu também fiz uma dieta de baixa estamina associada, tentando variar o máximo possível essa alimentação, porque para a microbiota isso é importante. E existem estudos mostrando que pacientes com urticária crônica se beneficiam do uso da dieta. E aí a gente manteve e a gente viu que com a execução da dieta, ela conseguiu retirar o antihistamínico que ela usava por anos. Ela, inclusive, tratou com corticoide durante muito tempo e não teve resultado. Perfeito. E usava 4 comprimidos de antihistamínico. Nossa, e ela conseguiu finalizar sem nada. Desmame, né? Ela fez um desmame, a gente terminou. Ela ficou, com 3 meses, ela ficou com 1 comprimido apenas, de 4 foi para 1. E depois ela parou de usar. Perfeito. Foi só controle dietético mesmo. Esse é o milagre, né? Da nutrição integrativa, da saúde da mulher. Perfeito. Ela muito obrigada. Ela mudou tudo também, porque ela percebeu que era o ambiente, que era o estilo de vida, era o sono. Trabalha muito o lado emocional. Isso, o lado emocional, né? Ela tem uma mãe mais idosa, então isso contribuía. Então ela conseguiu entender que ela precisava diminuir. Ela mesma falou, estou diminuindo industrializado, mudei a minha água, comprei um filtro melhor, estou fazendo atividade física todo dia de manhã. Então ela percebeu que a melhora vinha com a execução da dieta, mas também com o estilo de vida, né? Perfeito. Muito obrigada, doutora Silva, Nada, mais eu que uma agradeço vez. mais uma vez estar aqui. Esse evento é maravilhoso, com uma feira maravilhosa. Eu espero que eu possa voltar ano que vem. Volte sempre, com certeza. Muito obrigada. Obrigada.